Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa de Mediunidade na Prática e hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, dando continuidade da aula passada, onde estamos falando sobre perispírito. E hoje vamos falar sobre as propriedades e funções do perispírito. Então, como nós temos bastantes slides para a gente poder aqui colocar para vocês, enquanto vou aqui selecionando os slides, eu vou pedir para você então se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam, então, aí aprender e compreender o funcionamento, né, do perispírito. Vou tirar minha câmera aqui, porque senão não vou conseguir é, reproduzir os textos, que são muitos textos aqui, tá bom? Vamos lá. O que é o perispírito? A gente precisa recordar o que é perispírito. A gente precisa recordar, no programa anterior, algumas funções relacionadas ao perispírito. Então, o que é o perispírito? O perispírito é um laço, um corpo de manifestação do espírito que é retirado, né? Essa matéria que forma o perispírito é retirado do elemento primitivo que é o fluido cósmico universal. Então, o corpo perispírito, ele traz algumas propriedades, algumas funcionalidades que a gente vai estar abordando nesse programa de hoje, que faz com que ele seja, então, um elo que intermedia o espírito com o corpo material. Então, ele faz esse intercâmbio, esse intermédio entre os dois, vamos dizer assim, os dois pontos, né? E recordando também que o perispírito, ele tem os fluidos, as substâncias que compõem. Essas substâncias estão ligadas, estão interrelacionadas e comunicando-se uma com as outras, assim como o perispírito, ele é formado também por moléculas que estão sutilizadas, que estão vibrando uma matéria, uma vibração mais sutil, uma frequência mais sutil, dando a possibilidade para o perispírito, então, fazer-se a sua composição através das leis que regem, né, ali o mundo espiritual. No entanto, é importante a gente entender também, que eu não coloquei aqui, que o corpo material, ele é, acima de tudo, o espelho do perispírito, tá bom? Antes de começar a questão do espírito, trabalhar, estudar as propriedades e as funções do perispírito, é importante a gente entender que algumas sensações que a gente sente ali, ou quando entra em atividade mediúnica, ou quando a gente vai sair do corpo, algumas vezes a gente sente a dilatação do perispírito. O que é isso, Jefferson? A dilatação do perispírito é você sentir uma sensação, na verdade, você sente uma sensação que você está ali inchando, inflando, dilatando o seu corpo. Isso faz com que o perispírito entre no processo, uma atividade de dilatação do perispírito, que não é que o perispírito está ali ficando, né, maior, ficando mais inchado, mais inflado, não é isso. Essa é a sensação. No entanto, o que a gente sente é que o perispírito está se deslocando, né, se expandindo de maneira controlada e consciente. A gente vai ver daqui a pouquinho entre as propriedades, ali a expansividade e a plasticidade do espírito, né? Agora sim, vamos entrar então nas propriedades do perispírito. Uma das propriedades do perispírito é a plasticidade. O que é plasticidade? É a capacidade do espírito em alterar, em modificar, em modelar a sua forma morfológica. Ou seja, o que é isso? Então, nós podemos entender que o espírito toma a forma que lhe convém, segundo a sua vontade e sua força de pensamento. Então, quando eu desencarno, eu vou estar assumindo a forma da vida anterior, que no caso é essa aqui, né? Então, é viável que, quando você desencarne, você tome uma forma que lhe acompanha, que lhe é mais afinada, mais afinizada, né? Então, o espírito tem a capacidade de se transformar, de formar, de modelar, de alterar a sua forma física, sua forma perispiritual. Então, por exemplo, se eu quiser me apresentar como um animal, eu consigo me apresentar como um animal. Se eu quiser me apresentar como uma pessoa mais velha, no plano espiritual, eu consigo me apresentar como uma pessoa mais velha. Se eu quiser tomar uma forma de uma criança, eu consigo tomar uma forma de uma criança. Então,
a forma o perispírito tem essa capacidade, assim, disponibilidade de se modelar a sua, a sua vontade, né? Além dessa propriedade, temos a propriedade da densidade. O que é densidade? O que o espírito é densidade? É a capacidade, a propriedade do espírito de poder determinar a constituição molecular do perispírito. Lembrando que a gente vai ver daqui em diante que muitas propriedades elas se relacionam umas com as outras. Nenhuma propriedade ela age ou reage de forma única ou exclusiva. Todas elas se comunicam umas com as outras, dependem umas das outras. A densidade é a propriedade da constituição molecular do perispírito, porque o perispírito, como falamos há pouco, ele é o molde que vai dar ao corpo físico o modelo, as características e a forma que foi modelada, foi constituída pela nossa vontade antes de encarnar aqui na Terra. Então, o superespírito ele é formado de moléculas que estão sutilizadas, vibrando um plano mais sutil, vibrando a frequência muito mais acelerada do que o corpo material. Então, isso faz com que o espírito tenha esse veículo, né, manifestação mais próxima da matéria, porém muito mais sutil do que a matéria física. É interessante que os espíritos mais elevados, a sua densidade ainda ela é mais sutil, ela é mais elevada, ela é mais diáfana, né? Com isso, então, adquire maior luminosidade, adquire maior, as moléculas, elas vibram mais aceleradamente ainda, mais veloz, né? E quanto mais inferior, quanto maior for a inferioridade do espírito, o seu perispírito é constituído por matéria então, espiritual mais densa. Então, o brilho é menor, né? A composição, a vibração é mais lenta das moléculas. Isso faz com que o corpo seja mais denso, mais próximo da matéria. Temos também a questão da ponderabilidade. A ponderabilidade é o peso, está ligada ao peso do perispírito. O perispírito tem um peso, né? Quanto mais denso for o espírito, maior é o seu peso. Quanto mais elevado for o espírito, maior, menor é o peso do perispírito. Ou seja, então tudo depende do grau evolutivo da capacidade mental do espírito, né? Então a ponderabilidade está ligada ao peso. O peso não é o mesmo peso que nós temos aqui na matéria física. Normalmente, né, estipulam alguns estudiosos do espiritismo que o peso do perispírito pode ser medido em gramas ou microgramas. Temos também a propriedade da luminosidade. O que é a luminosidade? A luminosidade é a capacidade do perispírito brilhar, porque o perispírito brilha. A gente vê muitas obras do André Luiz, por exemplo, aonde fazem oração, o espírito faz oração, e o seu perispírito brilha como uma luz, brilha como um sol. Então, quanto mais elevado for o espírito, maior é a sua capacidade de iluminação e brilho também. Quanto menor for a evolução do espírito, menor também será essa capacidade de brilho e de luz. Então, o perispírito irradia luz e ela é uma das propriedades do perispírito, né? Temos também a penetrabilidade. A penetrabilidade é a capacidade do espírito avançar-se, ou seja, transpor obstáculos, não ter limites, não ter obstáculos que não possam ser transpostos por ele. Por exemplo, nós sabemos que os espíritos conseguem atravessar paredes, atravessar nossos móveis, né, nosso corpo físico, porém, o perispírito ele tem uma capacidade de fazer isso, tanto no plano espiritual, matéria espiritual, quanto na matéria física. No entanto, há alguns espíritos inferiores que não conseguem, pela condição mental, pela sua ligação com a Terra, com a matéria física, né, ela não consegue transpor a matéria física e a matéria espiritual. Por quê? Porque o seu corpo ele está vibrando na limitação o mais próximo possível da matéria. Então,
por ser um corpo muito denso, ele não consegue transpor. Ele já tem aquilo na mente que não consegue transpor. Um exemplo, se eu sair do corpo agora, provavelmente eu não consiga atravessar a parede, mesmo que eu esteja habitando o corpo perispiritual. Por quê? Porque meu corpo, minha mente, está ligada à matéria física, porque eu estou encarnado, então estou muito densificado, estou muito aterrado aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Então, a minha capacidade de entendimento, ela está ligada à matéria física, logo eu vou pensar, nossa, tem uma parede, não vou conseguir atravessar a parede, não vou conseguir atravessar a parede. Então, eu tendo esse pensamento, eu não consigo realmente, meu perispírito realmente não consegue atravessar a parede. Então, tudo é questão de elevação e também de desprendimento da matéria. E temos também a questão da visibilidade, a propriedade da visibilidade é uma propriedade muito interessante. A gente pode ver nas obras de André Luiz também, né, que muitos espíritos não conseguem visualizar os espíritos superiores. Muitos espíritos que estão no umbral não conseguem visualizar os espíritos que são mais elevados, são mais têm um grau de evolução muito superior a deles ou um pouco superior também. Por que isso acontece? Porque a vibração, como falamos agora há pouco, cada corpo vibra, né? Cada pensamento, cada força e vontade vibra uma condição, um padrão vibratório específico. Então, se você não vibrar aquele padrão vibratório específico, você não consegue ver acima. Um exemplo muito interessante é que nós, aqui na matéria, conseguimos ver a luz visível. Então, a luz visível está compreendendo uma faixa mínima e uma faixa máxima de que nossos olhos conseguem alcançar, conseguem visualizar. Abaixo disso, acima disso, a gente não consegue visualizar. Mas a gente sabe, né, que existe. Assim é com os espíritos. Né? Por exemplo, não sou médium de clarividência, então eu não consigo ver os espíritos, mas alguma vez ou outra consigo senti-los, consigo visualizá-los de formas de seus próprios perispíritos. Porém, não é algo que eu consiga fazer toda hora. Precisa de exercício, precisa de meditação. Né? Assim será com você. Né? Então, você também, se não for médium clarividente, né, é ostensivo, você não consegue visualizar os espíritos. Mas nada os impede de senti-los. Né? Outra propriedade do perispírito é a tangibilidade. O que é tangibilidade? Tangibilidade é você, então, fazer com que certos médiums conseguem visualizar, né, o espírito da pessoa, do perispírito do médium, do espírito, né? Ou seja, então, tem médiums clarividentes que conseguem visualizar, né, e até sentir os espíritos. Mas a tangibilidade, ele traz o seguinte, que nós que não somos clarividentes, podemos também ver espíritos. Quando a gente consegue ver espíritos? E tocá-los, sentir o calor, o batimento cardíaco, a respiração. Quando a gente consegue sentir? Quando o espírito consegue materializar-se. Então, quando o espírito está materializado, nós podemos usufruir da propriedade da tangibilidade. Então, essa é algo muito importante, muito interessante, que a gente consegue, então, sentir e visualizar o perispírito materializado aqui no corpo, aqui no plano físico. Temos também a propriedade da sensibilidade. A sensibilidade é você, então, o perispírito poder exprimir sensações, sentimentos, emoções, né? Então, assim como as questões de órgãos, né? Então, a gente consegue sentir, se a gente colocar essa mão no pulso, né, no punho do perispírito, e para sentir o pulso cardíaco, da frequência cardíaca dele, a gente consegue sentir também. Então, o perispírito carrega consigo essa propriedade de sensibilidade. Essa sensibilidade pode ser tanto no espírito que está com o seu perispírito materializado, assim como está no seu forma natural, que é desencarnado, na erraticidade. Então, se eu estiver desencarnado, sair do corpo e tocar no espírito,
eu consigo tocar então o seu perispírito e sentir a pulsação, a respiração. Temos também a propriedade da expansibilidade. O que é a expansibilidade? É o que falamos agora no início, que é a capacidade do espírito de expandir-se. Quando um espírito consegue, então, materializar-se, o médium consegue, então, expandir-se, retirar parte do seu ectoplasma, do seu corpo, podendo, então, dar forma e tangibilidade ao espírito materializado. Se a gente pudesse, né, se for permitido, nunca se toca no médium ou no espírito materializado, sem a permissão do próprio, né, porque pode ser perigoso, né, para o médium, né, tem umas questões muito interessantes que a gente vai ver mais à frente quando a gente estudar materialização. Então a gente consegue visualizar ali a expansividade do veículo, né, mediúnico do médium. O perispírito consegue, então, expandir-se. Quando ele consegue expandir-se? Por exemplo, se eu estou desencarnado, eu posso estar, né, pelo pensamento, pela vontade, em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu posso estar, meu perispírito pode estar localizado sentado, como estou agora, mas se eu quiser ver, né, se eu tiver uma habilidade, capacidade mediúnica de ver, né, uma determinada região, determinado local, uma pessoa específica, eu consigo fazer. A pessoa, o perispírito consegue fazer, ter essa propriedade de expansibilidade, expandir-se. Então, muitas vezes, isso não é incomum, é mais comum do que se pensa. Alguns médiuns, quando entram em atividade mediúnica, eles sentem, então, o seu corpo dilatar-se, o seu corpo expandir-se, né? Seu corpo perispiritual, óbvio, né? Então, isso é uma coisa natural. A propriedade do perispírito muito interessante, que é a unicidade, que nada mais é do que as sensações, as características que o espírito carrega, né, e que é utilizado, né, através de somando todas as experiências das múltiplas encarnações que o espírito teve, ele carrega então umas características específicas, né, e consegue então formar, modelar, estruturar o seu corpo espiritual através das experiências que ele teve, formando então ali através também do seu grau evolutivo, porque todo espírito ele é único, assim como todo corpo que ele cria, que ele se envolve é único, ou seja, o espírito consegue formar o perispírito e o corpo material unicamente para seu uso. Nenhum espírito consegue, nenhum outro espírito consegue ali adentrar ou consegue ali tomar, né, a posse daquele espírito, aquele corpo, sem a permissão do espírito que o constituiu. Então, há alguns casos, né, de possessão, alguns casos de obsessão, decorre pela permissão do espírito. O espírito que o criou, de certa forma, está ali animando, está alimentando, está se nutrindo daquela energia densa que vai permitir, então, a influência e a interação dos espíritos obsessores, né? Isso a gente vai ver mais pra frente. Não vou dar spoiler agora, senão a gente pode confundir sua cabeça. Então, a unicidade é a capacidade do perispírito, então, refletir da alma, diretamente da alma, as características que vão formar o próprio espírito. Porque o estudo, né, do espiritismo nos ensina que nenhum perispírito é igual ao outro, assim como nenhum corpo é igual ao outro. Cada pessoa tem um corpo específico para o seu espírito. E eu acredito, eu vou mais além, que todo espírito tem a sua própria vibração. Nenhum espírito vibra de forma igual, né? Pode ser que vibre semelhante, mas não igual. E temos também a capacidade da mutabilidade. O que é mutabilidade? Mutabilidade, ela deve ser entendida como a capacidade de permitir ao espírito, ao perispírito, a ação da plasticidade, ou seja, é o poder de mudar, de estruturar, de modelar, de sustentar uma forma decorrente da sua mente, né? Então, isso varia muito do processo evolutivo de cada espírito, né? Onde ele pode, então, modelar
a sua capacidade, seu modelo, né, seu molde espiritual para a forma que ele deseja. Então, como falei, né, agora há pouco, a gente pode voltar ali, ao desencarnar, nós podemos voltar a ter a forma, ou o corpo, né, do perispírito, de 20 anos, de jovem, de criança. Então, temos essa capacidade de modelar e transmutar. Então, é muito interessante esse aspecto, né, da mudança da forma, da modificação da forma pela mente. Então, isso é outra coisa muito interessante também, é que essa mutabilidade do espírito, ela está muito ligada à plasticidade. Porém, a mutabilidade também tem uma outra circunstância que nos dá a questão de trazer ao espírito, ao perispírito, ao corpo, as moléculas que formam o perispírito, um grau de aceleração, de sutilização ou de diafanidade, né? Ou seja, de tornar o mais diáfano, mais brilhante, mais luminoso, menos pesado, à medida que a gente evolui. Então, a mutabilidade também está de acordo, além da praticidade, mas também está de acordo com a capacidade de evolução, o grau evolutivo da pessoa. Quanto mais elevado for o espírito, maior é a sua capacidade de mutabilidade, mais diáfano é o perispírito. Vamos entrar agora, então, nas funções do perispírito. Antes de entrar, eu queria falar uma coisa interessante aqui, que está na Obras Póstumas, que o perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão da transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a pressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, podemos dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Você pode perceber aqui, então, que há essa dupla via, dupla mão, né? Mão dupla, né? De informações entre o corpo e o espírito e o corpo. E quem faz essa intermediação é o perispírito. A função instrumental do perispírito, ela se compreende muito o conceito que nós falamos agora há pouco, que o perispírito é o instrumento da alma. É ele que intermedia, que se relaciona com o corpo. Assim como o corpo, quando o corpo quer se relacionar com o espírito, ele usa o perispírito como instrumento de intermediação. Então a gente pode perceber que essa ligação, esse elo de comunicação entre um corpo, entre um ponto a outro, se dá pelo perispírito, né? Então ele é a matriz cósmica da energia aglutinada que faz com que esse meio que o cerca, ou seja, esse ponto de ligação que o cerca, a modo que vai ser influenciado, né, tanto pelo corpo quanto pelo próprio espírito, né? Então, essa troca de informações, ela passa diretamente pelo perispírito. Então, por isso que o perispírito tem essa função de instrumento. A outra função do perispírito é de individuação, né? Ou seja, ele serve, então, como uma identidade, como um indivíduo, aonde demonstra que a alma é única e diferenciada, ou seja, cada alma, cada corpo nosso, cada espírito nosso, na verdade, tem um perispírito indivíduo, exclusivo a ele, né? Que quando o espírito, então, cria o perispírito, quando o espírito cria o corpo material, ele cria das suas características, das suas experiências, aquele modelo que ele injeta, né, através do seu pensamento, dessa vontade, todas as características, toda essa sua impressão vibratória, essa frequência vibratória, as moléculas que o constituem. Por isso nós falamos agora há pouco que todo o perispírito ele é um diferente do outro, assim como o corpo, né? Cada espírito vibra em uma faixa específica do padrão vibratório universal da matéria, ou matéria espiritual. Então, por isso que o espírito ele é individualizador, ele é uma entidade exclusiva, que
pode trazer tanto as qualidades positivas quanto negativas. E essas qualidades positivas e negativas é transmitida, então, para o perispírito e para o corpo físico. Outra função do perispírito, que é muito interessante, é a função de organização, ou seja, a função organizadora. O que é isso? Como nós trazemos essas experiências do passado, né, e da vida ciência atual, nós somamos tudo isso e passamos essas informações para o perispírito. O perispírito, então, quando a gente vai reencarnar na matéria física, no plano físico, precisamos, então, trazer do perispírito para aquela massa, aquele embrião, aquele feto, aquele bebê, e assim será por toda a nossa encarnação, enquanto nós tivermos vida na matéria, nós estaremos sendo organizados e influenciados pela função organizadora do perispírito, ou seja, o perispírito transfere as suas características, as suas necessidades do espírito para o corpo material. Então, quem que participa da formação do corpo fetal? Perispírito. O perispírito passa, né, as informações essenciais necessárias para que o corpo tenha as propriedades adequadas e essenciais para vivenciar e viver aquela existência segundo as suas necessidades, a sua programação para aquela existência nova, né? Então, quando a gente for desencarnar, quando a gente desencarnar e for reencarnar novamente, nós vamos passar por processos de preparação no plano espiritual, aonde vamos estar ali somando, né, a nossa condição de formação do espírito com o uso também da genética do pai e da mãe. Então, é um processo bem complexo que a gente vai estudar mais à frente, mas a princípio o que nós precisamos entender agora é que o bebê ele é formado de acordo com as necessidades que o perispírito passa, né? Ou seja, o espírito utiliza o perispírito como molde e aquele molde transfere para o corpo físico como ele é. Por isso que nós falamos que o corpo material ele é o espelho do espírito, do perispírito. Tá bom? A outra função que nós temos aqui também é a função de sustentadora, ou seja, a função sustentadora nada mais é que a capacidade do perispírito de captar energias, né, e fluidos, substâncias espirituais que estão ali no universo, capta, processa, decodifica e transforma e transfere para o corpo perispiritual, e o corpo perispiritual transfere essas energias, esses fluidos, essas vibrações para o corpo físico. Então, nós temos aí o princípio vital, temos o fluido vital, temos, né, outras substâncias que são formadas de forma biológica e também capacitadas aí pela influência do perispírito, que vai dar sustentabilidade para a vida aqui na Terra. Ou seja, nosso corpo físico precisa de vitalidade, precisa de princípios energéticos que vão dar sustentabilidade para que o nosso organismo reaja e seja utilizado, manipulado pelo nosso espírito, pela vontade do nosso espírito. Então, logo, nós vamos estar aprendendo, entendendo que o perispírito ele é o veículo de intermedia, né, a vontade do espírito sobre o corpo físico. Então, como nós temos nossos centros de força, né, que são os chakras, né, no perispírito, então essas centros de forças, eles conseguem captar energia, processar essas energias, decodificar e codificar, transferindo para o corpo físico aquela energia essencial para cada região, para cada glândula do nosso corpo físico aqui, e assim dando então, sustentabilidade e todo o processo de automatismo, né, do nosso corpo faz no dia a dia. Então, nós temos aqui um outro slide que eu acho muito interessante, que é o slide aqui referente aos tipos de corpos, né? Na verdade, alguns tipos, temos vários tipos de corpos que a gente pode estar estudando aí no decorrer dos nossos programas futuros. À esquerda temos o corpo físico,
que é o corpo que nós estamos habitando agora. Quando a gente desencarnar, a gente vai estar habitando então, o corpo perispiritual. Quando nós somos espíritos mais desprendidos da matéria, a gente vai estar habitando então, o corpo mental. E quando a gente não tiver nenhum vínculo com a matéria, nós vamos então estar vivendo com o nosso espírito, que é a centelha divina, né? Ou seja, o princípio, né, o princípio inteligente do universo, né? Então, isso que nós precisamos entender. E vamos então só botar meu rosto novamente aqui. Aí, pronto. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje. Tá? A gente passou aqui, tentamos passar maiores informações sobre a questão das propriedades e funções do perispírito. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Deixe suas dúvidas, seus comentários positivos, negativos. Críticas também construtivas são bem-vindas, né? É essenciais que a gente possa nos aprimorar, nos melhorar como indivíduos, assim como tem transmitir as informações que a gente estuda, que a gente busca aprender e compreender aí nos nossos estudos diários que a gente faz. E se você não conhece nosso canal, se inscreva no canal, deixe o like, comenta, compartilhe, ative o sininho, porque o sininho vai fazer com que você seja lembrado, né? O YouTube lembra você que tem programa novo, ou que vai ter mais live, ou que vai ter uma estreia. Então, é muito importante que você ative o sininho também. E eu espero você no próximo programa. Até mais.